A paz do Senhor Jesus para todos vocês. A palavra de hoje é uma palavra maravilhosa e traz muitos ensinamentos para nós. Hoje eu quero falar um pouquinho do Salmo 18. Também tem alguns trechinhos lá no Salmo 20, aonde diz: a nossa confiança está no Senhor. Então hoje eu trago a reflexão: em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado o seu dia, a sua noite, o seu trabalho? Em quem você tem confiado as suas dores, as suas angústias, até mesmo as suas preocupações? Em quem você tem confiado os seus filhos? Em quem você tem confiado a sua vida? Né? Então o que acontece? Hoje estamos buscando muito ídolos. Que ídolos são esses? Muitas vezes está aí presente no futebol, muitas vezes está presente no meio da música, né? Cantores e atores e pessoas famosas. Muitas vezes está presente até mesmo dentro da igreja, né? Esses ídolos que são mudos, que são surdos, que não caminham, que não falam, né? Até a Bíblia mesmo diz desses ídolos, né? Tolos são aqueles que creem naquilo que é feito pela obra das suas próprias mãos. Ou seja, né? O homem mesmo faz, o homem mesmo adora, o homem mesmo crê que aquilo é capaz de curar, de salvar, né? De entregar algo, né? Que você necessita. Então, em que ídolos você tem confiado? Né? Então, essa palavra é uma palavra muito forte. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos um Deus criador, um Pai que criou, né, a nossa vida, que deu a vida a nós, que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Esse mesmo Pai é quem cuida do nosso caminho todos os dias. É Ele quem acampa os seus anjos ao nosso lado, ao nosso redor, para cuidar, nos livrar de todo mal. Além de termos um Pai maravilhoso, além de ter seus anjos enviados do céu, nós temos o seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou por amor a nós. Né? Jesus passou tanto sofrimento, tanta angústia, tanta rejeição para nos salvar dos nossos pecados. Deus viu que tratar tudo, o homem, somente com justiça, com ferro e fogo, olho por olho, dente por dente, não estava salvando a humanidade. Porque Ele percebeu que nós somos feitos de carne. É claro que Ele já sabia de tudo, né? Mas que nós somos feitos de carne, nós somos pecadores, nós somos fracos, né? E Ele enviou o seu Filho. Para quê? Para que houvesse uma ponte entre nós e Deus. Para que nós, reconhecendo os nossos pecados, pedíssemos perdão e clamássemos por Jesus. Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que deu a sua vida para nos salvar. Então é Jesus quem nos representa. Jesus é o único intercessor que nós temos. Quando nós criamos esses ídolos, nós entregamos a nossa esperança da luta diária, seja ela qual for que você esteja enfrentando, nós entregamos sempre na mão desses ídolos. Seja até mesmo na questão da medicina, não é mesmo? Então assim, muitos hoje estão se formando e quando estão lá estudando, não, eu quero salvar vidas, eu vim fazer medicina porque eu acho lindo, a profissão linda, maravilhosa, e tem alguém morrendo lá de fora do consultório dela e ela só atende se pagar a consulta. Então o que acontece? Não é capaz de fazer uma caridade pelo próximo, não é capaz de atender uma consulta bem atendida quando é por uma rede pública, sendo que ela está recebendo para isso. Não estou dizendo só do médico, mas qualquer outro funcionário na área da saúde, principalmente de redes públicas, tem tratado as pessoas com muito descaso, né? com muita pouca vontade. Então assim, aonde está a caridade dentro do nosso coração? E essa idolatria vem crescendo cada dia mais. Porque eu sinto uma dorzinha aqui, precise ir ao médico. Eu sinto uma coisinha ali, precise ir ao médico. E esquece que o médico dos médicos está mais acessível que qualquer outra coisa. Que o médico dos médicos está presente, assim como nós clamamos o nome dele. Você está lá no leito de enfermidade, no teu quarto, passando mal, você clama o nome do teu médico, ele aparece? Ele vem? Ele te socorre naquele momento? Não, você tem que ligar, você tem que se deslocar, você tem que gastar, enfim. Deus e nosso Senhor Jesus Cristo não. Ele só quer a tua humildade.
Ele quer que você pare um momento e reconheça que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você está com a sua vida aflita, seja qual área for, e não tem a humildade de clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que tolo! O que você está fazendo da sua vida? Deus deixou a medicina para nos salvar, Deus deixou, os médicos, enfermeiros para nos ajudar. Sim, muitas vezes precisamos recorrer, mas o primeiro a ser recorrido tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança tem que estar 100% nas mãos dele, porque o homem erra. O homem erra. Quantas vezes você já ouviu, a fulana foi fazer uma cirurgia lá com aquele médico renomado e aconteceu isso, isso e isso. Porque as mãos do homem, por mais experientes que sejam, elas erram. E o nosso Senhor Jesus Cristo não. Então, quando você clama a Ele, Ele te dá a direção. Ele te dá. Então, quando você tem uma dor muito forte, uma enfermidade, eu estou trabalhando com esse exemplo, porque é o que eu passo às vezes no meu dia a dia. Então, quando você está com uma enfermidade muito grande, quando você está muito ruim, muitas vezes eu sofri com pedras nos rins. E eu tinha cólica, chegava sexta-feira à noite, parece que era uma coisa. Chegava sexta-feira à noite, a cólica atacava. Porque ia chegar um final de semana, é mais ruim de médico, é mais ruim de tudo. E chegava sexta-feira à noite, atacava uma cólica horrível. Quem já teve cólica de rim sabe o quão doído é. E eu sofria, mas eu aguentava um pouco as dores, eu chamava o meu esposo, vamos clamar, vem orar por mim. Chamava o meu filhinho, vem orar pela mamãe. Vamos sentar, buscar aquele que tudo pode resolver. Muitas vezes o Senhor operava, eu ia ao banheiro, fazia xixi e o cálculo saía. Muitas vezes, quando não tinha a mão de Deus operando, ou tinha a mão de Deus, mas ao mesmo tempo eu precisava de uma intervenção médica, mas eu clamava a Ele, eu orava, pedia, Senhor, me livra, me ajuda. E eu ia ao hospital, tudo dava certo. A enfermeira já via, já atendia com carinho, já colocava uma medicação, o médico já vinha, já fazia tudo, e aquela dor aliviava e eu podia ir para minha casa tranquila. Então, a gente sempre tem que clamar o nome do Senhor Jesus. Seja numa enfermidade, seja onde for, o Senhor te dá o caminho. Se Ele não resolve aquilo naquele momento, porque às vezes Ele tem um propósito para você, mas Ele te dá o caminho. Ele põe você em umas situações difíceis, mas Ele também é aquele que te livra dessas situações. E quando há necessidade da intervenção de um médico, intervenção de um advogado, intervenção, de qualquer coisa, de uma justiça, Ele te dá o caminho. Tem pessoas com caso na justiça há anos, mas não pode parar, ajoelhar e clamar ao Senhor. Senhor, abre os caminhos, Senhor. Vai lá, Senhor, naquele juiz, naquele advogado, Senhor, abre os caminhos, olha por mim, olha pela minha causa. Não clama o advogado de advogado. O advogado dos advogados, o médico dos médicos, o rei dos reis, o salvador do salvador é Jesus. Ele é tudo para nós, tudo. Nos Salmos de Davi tem muita clareza de quem é Deus Pai, porque Davi tem uma confiança 100% nele. Muitas vezes Davi ia lutar contra os inimigos e ele ia numa quantidade muito menor de soldados. Ele ia numa quantidade muito menores, de tudo, de cavalos, de soldados, de armas, mas Davi ia confiando que o Senhor tinha mandado e que o Senhor ia livrá-los, ia dar a vitória na mão deles. Isso é agir pela fé. Em quem você está colocando a sua confiança? Esse é o tema do título do vídeo hoje. E nós não podemos esquecer em quem nós estamos colocando a nossa confiança. O Senhor permite muitas coisas, mas quando nós clamamos a Ele, Ele dá a solução. Ele mesmo dá a prova, mas Ele mesmo dá a vitória, porque Ele é dono de tudo. No Salmo 18 diz assim, Salmo de Davi, diz bem assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Davi tem fé em que Deus opera ao seu favor, porque ele invoca aquele que é superior a qualquer outra coisa.
Davi poderia se encher de armas, Davi poderia se encher de escudos, o que fosse. Mas Davi entende e entrega a sua confiança nas mãos do nosso Deus. Ao mesmo tempo ele diz ali, na angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quando nós clamamos o Senhor de todo o nosso coração, nós podemos descansar nele, porque nós sabemos que no momento certo ele vai dar o livramento, ele vai dar a cura, ele vai dar a solução da causa que nós estamos passando. Quando há confiança no Senhor, tudo que nós passamos não é em vão. Ou nós ganhamos ou nós ganhamos. Nós nunca perdemos com o Senhor ao nosso lado. Mas a confiança tem que estar nele, não em nós. Eu tenho sabedoria, eu posso, eu sou inteligente, eu sou sábio. Não, nós não somos nada sem a presença dele. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Se ele se retirar de nós, oh meu Deus, misericórdia, não sobra nada, nada. Porque tudo que nós temos é um favor dele para nós. É um favor do Senhor para a nossa vida. É a misericórdia dele para a nossa vida. A saúde vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, os dons vêm de Deus, tudo é dele. Ele nos presenteia de acordo com o que nós podemos distribuir, podemos contribuir, podemos carregar de uma certa forma, porque ele conhece nosso íntimo, nosso profundo, nosso oculto, escondido. Ele sabe de tudo. Lá no Salmo 20, então quem tiver interesse, leia o Salmo 18, é um salmo lindo que Davi escreveu. E Davi, ele agradece a Deus aqui, ele louva a Deus pelas muitas bênçãos que Deus faz na vida dele. Porque muitas vezes nós dobramos o nosso joelho, nós oramos a Deus e só sabemos pedir. E esquecemos de agradecer. Meu Deus, obrigado pelo dia que nós passamos. Meu Deus, obrigado pelo trabalho que eu desenvolvi hoje. Senhor, cuida da minha noite. Mas eu te agradeço por esse descanso, por um lar, por um teto em cima da minha cabeça, pelo alimento, pelas roupas, pelo ar que eu respiro, né? Vocês não sabem quão difícil é. Muitas vezes tem dificuldade até para respirar. Então, assim, tem que ser grato por tudo, porque tudo é te entregue, tudo é te dado de graça. É o favor de Deus sobre a tua vida. Então, nós temos que parar e entender em quem estamos colocando a nossa confiança. Estamos colocando a nossa confiança em pregadores que tudo é bonito, nada é pecado? Não é pecado beber, não é pecado as roupas sinuosas que usam, né? Roupas, como que eu vou dizer, né? Roupas indecentes. Não é pecado usar uma quantidade de maquiagem, esmaltes e joias. Não, porque a rainha não sei o que usar. Gente, não vamos nos enganar. Vamos entender que o céu é para os escolhidos. O céu é para poucos. Se eu não estiver aqui lutando pela minha salvação, eu estou aqui para quê? Porque aqui é passagem. Se Deus deu a vida a mim para que eu lutasse pela minha salvação, para que eu lutasse pela vida eterna. Nós não podemos nos enganar e acreditar que o inferno é aqui. Muitos pregadores estão dizendo, aqui é o inferno, quando você morrer você já vai direto para o céu. Não, não é. Não caia nessa. A Bíblia é clara, aqui é uma passagem, onde você compra, né? Você compra, você adquire a tua passagem para a vida eterna. Então, nós temos um céu e temos um inferno. Ou você vai queimar eternamente, ou você vai viver no reino de glória. Quando nós paramos e analisamos que quem está no céu, citado pela Bíblia, são pouquíssimos e que tiveram um caminho árduo pela frente, que tiveram confiança em Deus, que tiveram renúncias, não é mesmo? Muitas vezes Deus pede para você renunciar a uma coisa, você desespera. Se você não é capaz de renunciar à bebida, aos vícios, se você não é capaz de renunciar à droga, se você não é capaz de renunciar à traição, né? Se você não é capaz de renunciar à fornicação, prostituição,
a língua maldita, né? A inveja, a cobiça. Se você não é capaz de renunciar nada disso por Deus, como que você acha que você vai entrar para o céu? Não é mesmo? Então, assim, no julgamento, o julgamento é algo muito justo. Pensa você num tribunal, é muito justo. Só que a lei do homem ainda é falha, a lei de Deus não falha. Né? No teu livro da vida vai estar escrito tudo o que você fez. E lá vai estar todos os pontos da tua vida. E o que você vai ter a teu favor? Não era assim, assim. O que você tem? Não renunciou, não renunciou? A nossa vida é feita de renúncias. O Senhor diz, negue-se até a si mesmo. Então nós precisamos negar os nossos caprichos, as nossas vaidades, os nossos desejos muitas vezes, para que nós possamos alcançar a salvação, para que nós possamos honrar um Cristo que morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Então como você acha que Jesus está lá em cima, com tudo que ele passou, olhando para a tua vida hoje? Faz essa reflexão. Para agora um minuto e fala assim, meu Deus, Jesus e Deus Pai está olhando para mim agora, vendo todo o meu dia a dia, vendo tudo que eu faço. Tá vendo as vezes que você está traindo a sua esposa? Tá vendo as vezes que você está sentado lá no boteco bebendo e falando um monte de asneira com um monte de amigos? Tá vendo as vezes que lá no teu trabalho você está roubando, passando o próximo para trás? Tá vendo as vezes que você tá trabalhando 14 horas, 12 horas por dia e não tirou nem 10 minutos para orar para ele, falar com ele, entregar a ele? Tá vendo que você tem uma casa para morar, o alimento na tua mesa, tem roupa para vestir, tem filhos abençoados, tem tudo, mas não agradece ele nem um minuto por dia? Você parou para pensar o que Deus pode estar pensando de você nesse momento? Porque ele tudo vê, ele vê a mentira que você conta, né? A palavra, a Bíblia, a palavra nos diz que o nosso corpo é morada do Espírito. Nosso corpo. Se o meu corpo é um templo, é uma morada do Espírito, é pela minha boca que eu vou clamar ao Senhor, como que eu vou andar com roupas tão pornográficas, mostrando todo o meu corpo? Que respeito que eu vou ter do próximo, eu mostrando todo o meu corpo? Que respeito eu tenho de Deus, não respeitando a mim mesma? Que respeito eu recebo de Deus? A boca que eu clamo a Ele é a mesma boca que entra a bebida alcoólica, que acende um cigarro, que fala mal do próximo. Que respeito eu estou recebendo do Senhor? Não é mesmo? Então eu acho que está no momento da gente parar e analisar um pouquinho as nossas atitudes. E o foco principal é em quem eu estou colocando a minha confiança. Será que eu tenho feito tantos ídolos da minha vida? E o principal deles eu tenho esquecido de agradecer o meu dia, de pedir pelo meu dia? Muitas pessoas colocam fotos lá na igreja. Ah, foi lá na igreja logo pela manhã, né? Ajoelhou-se lá, agradeceu, falou com Deus, vai embora. Aí durante o dia põe música do mundo no Instagram, coloca foto daí, por mais que seja marido e mulher em casa, da cerveja, sextou aqui com meu esposo, com minha mulher. Nós não servimos, e Deus deixa bem claro isso, é impossível que nós servimos a dois senhores. Ou seja, você não serve ao mundo e a Deus. Você não serve ao pecado e a Deus. Você não serve ao dinheiro e a Deus. Você não serve a ídolos e a Deus. Não serve, não existe. Não existe. Futebol, jogo de baralho, essas coisas são satânicas. São criadas para roubar o seu dinheiro, são criadas para te viciar. São criados para coisas ruins. Para coisas ruins. Olha quantas brigas tem dentro desses estádios de futebol. Olha quanta vergonha esses jogadores têm se envolvido. Olha quanto vício atrás disso. Não faz sentido nós termos tantos ídolos e o maior deles que morreu por você se esquecer. Eu morro pelo meu time de futebol. Como que você vai dar sua vida tão sagrada
por um time de futebol, brigando, discutindo por um time de futebol. E por ele que morreu na cruz por você, você não fala nada. Ainda tem até vergonha de falar do nome de Jesus. Tem vergonha de dizer, eu sirvo a Deus. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que assim como você é de Cristo, você diz ser de Cristo, você tem que viver isso. Não é só dizer, eu sou cristão. Não estou falando de religião. Estou falando de ser cristão, em crer em Cristo, em Jesus Cristo Salvador, que morreu na cruz por nós. Então, eu sou cristão, mas está lá no mundo dos vícios, da idolatria. Ninguém no mundo, morreu na cruz para te dar a vida, para te dar a salvação. Ninguém. Foi ele. Aí como que você acha que ele deve estar lá em cima, vendo a tua vida hoje? Você clama tanta coisa e não clama o nome dele. Você crê em Santo Deus. As palavras são tão pesadas de falar que até a câmera travou aqui. Olha só. Porque, meu Deus, como é difícil falar do amor de Jesus. Como é difícil tirar a idolatria do coração daqueles que se esquecem que ele morreu na cruz para nos salvar. É uma palavra pesada, é uma palavra difícil falar de idolatria. Falar de quem você está colocando a sua confiança. Em quem? Você coloca a sua confiança nos medicamentos? Uma hora o mundo vai entrar num colapso e não vai ter medicamento mais. Você coloca a sua confiança na comida? Uma hora esse colapso também vai tirar o alimento da tua casa. Olha como está caminhando as coisas. Presta atenção. Está se findando os tempos. Nós vamos passar por aflições terríveis, terríveis. Precisamos estar preparados, embasados na fé. Se você não é capaz de fazer um jejum para o Senhor vou colocar pouco tempo, de 6 horas, clamando ao Senhor de 12 horas, 24 horas no mínimo, um jejum em propósito de algo que você precisa com o Senhor, como que você vai passar por momentos onde vai faltar o alimento? A tua confiança está no alimento, na tua despensa cheia. A tua confiança está lá nos medicamentos que você usa para tirar tuas dores. Não que você não possa, mas a tua confiança não pode estar ali. A tua confiança tem que estar nele. Senhor, eu uso esses medicamentos, eu falo com Deus todo dia. Senhor, eu uso esses medicamentos, mas um dia eu quero me ver livre deles. Eu não quero usar isso aqui mais. Eu clamo ao Senhor todos os dias. Porque é desesperador você pensar que um dia você não vai ter aquele medicamento mais. Ou que um dia aquele medicamento não vai fazer efeito. Ou que um dia nem a energia elétrica vai existir mais. Olha aí, os colapsos já estão chegando a muitos lugares. Nós precisamos entender que não é uma energia elétrica que nos salva, que não é o alimento que nos salva, que não é o medicamento, não é nada disso. Não é os bens que você tem acumulado. Ah, mas eu tô quase dono da cidade toda. Não é isso que vai te salvar nesse momento de angústia e de dor. Nada disso vai ter mais serventia nenhuma. E aí, como que vai ser a tua vida? E no dia final, tudo isso que você fez, o Senhor vai falar, afastai, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque o que você fez por Ele? Como eu estava dizendo anteriormente, as pessoas não têm vergonha de brigar por um time. As pessoas não têm vergonha de colocar lá na sua rede social uma música do mundo, com uma letra tão chula, tão suja. As pessoas não têm vergonha nem das suas crianças dançarem essas letras absurdas, cantarem palavras sujas nas suas bocas. Mas a pessoa tem vergonha de fazer uma renúncia por Deus. Quantas pessoas hoje usam o empoderamento feminino? O empoderamento feminino para falar que a mulher tem que se dar valor, que a mulher... Para com isso, isso é sujeira. Isso é coisa do mundo. Padrão de beleza, você tem que ser assim, é coisa do mundo. Deus te criou perfeito, não precisa de mais nada para te dar
dar empoderamento feminino. Vamos criar vergonha na cara. Vamos entender que se só Ele salva, eu tenho que buscar Ele. Se você quer ser um médico, você não estuda 6 anos uma faculdade e depois de 6 anos vem mais não sei quantos de residência, especialização, praticamente estuda a vida toda para ser médico. E se você quer a sua salvação, por que não estudar a palavra de Deus? Por que não dobrar os seus joelhos e clamar a Deus, a Jesus Cristo, todos os dias? Por que não agradecer a sua vida a Ele? Quando você se forma numa faculdade, eu quero agradecer aos meus professores, eu quero agradecer aos meus pais que estiveram ao meu lado, mas a Jesus você não agradece. Não agradece pela tua vida, não agradece pelo teu alimento, não agradece nem pelo estudo que você fez, que Ele permitiu que você fizesse. Ele está em último plano da tua vida, como que você quer estar no primeiro plano dele? Como que você quer que seu livro da vida seja aberto e falado, olha que bonito, você está salvo. Ele vai abrir teu livro e falar, cadê meu nome aqui? Você não me chamou nenhuma vez. Você não falou do meu amor por você para ninguém. Você não falou da minha cruz. Como que você quer ser salvo? O vídeo é de salvação. Todos os vídeos que eu falo são de salvação. Nós estamos aqui para louvar, bendizer o Senhor, negar ao pecado e buscar a salvação. Porque esse é o nosso fim. O nosso fim só tem 2 caminhos, céu ou inferno. E eu busco tantos bens, eu busco tanta riqueza financeira, tanto sucesso, tanto status, tanta fama. E não busco aquele que vai entregar a minha salvação. Eu não temo aquele que vai lançar minha alma no inferno. Eu tenho vergonha de tanta coisa. Eu tenho vergonha, meu nariz é muito grande, eu sou muito gorda, eu sou muito seca, eu tenho vergonha de tanta coisa. Será que Ele não está se envergonhando de mim? Isso é o principal. Em quem você tem depositado a tua confiança? Você tem depositado a tua confiança numa beleza física? Isso aqui todo um dia cai. Se Deus te recolhe amanhã, esse silicone que você colocou, esse botox que você fez, não faz diferença nenhuma, vai ser comido pelos bichos na terra. Mas enquanto eu estou aqui, eu tenho autoestima. A tua autoestima é crer que Ele é o teu sustento. A tua autoestima é crer que no momento da angústia, Ele vai estar ao teu lado, assim como Davi fala. Eu clamei ao Senhor na minha angústia e Ele virou os seus olhos para mim. E aí, será que no momento de angústia Deus vai voltar os olhos dele para você? Vamos fazer uma reflexão, o que eu estou vivendo hoje? O que eu estou criando hoje? Que ídolos estou criando na minha vida? Será que eu sou digna, Senhor, da Tua misericórdia? Eu sei que muitos não têm se preocupado com a salvação, porque muitos pregadores, os falsos profetas, têm falado somente de bênção. O Senhor vai te entregar prosperidade. Continue caminhando, uma porta está se abrindo. Abre os teus olhos. A palavra de Deus, ela quer te trazer salvação a todo custo. Custe o que custar. Nós temos que buscar pela salvação e mais nada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos. Nós muitas vezes não sabemos, mas Ele sabe de todas as coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito doente, muito enferma. Meu Deus, como é difícil isso, as pessoas olharem para você com olhos de coitado, né? É horrível. Hoje eu moro a 40 quilômetros de estrada de chão de uma cidade. Se a minha confiança, santo Deus, se a minha confiança tivesse só na medicina, se a minha confiança tivesse só dentro de um hospital, hoje eu estaria frita, como diz a palavra. Porque não é qualquer dor que a gente sente que eu posso catar o meu carro e já ir ali pro médico, igual eu morava 3, 4 quadras de um hospital anteriormente. Hoje eu moro a 40 quilômetros de estrada de chão, dá praticamente mais de 1 hora de viagem de um hospital. Qualquer dor que eu sentir,
se eu não dobrar meu joelho e recorrer ao Senhor, eu vivo dentro de um hospital. E aí? Que vida eu teria? A minha confiança precisa estar nele. A minha confiança não pode estar no dinheiro, porque não tem dinheiro que compre a tua saúde. Não tem dinheiro que compre a tua paz. Não tem dinheiro que compre o teu filho no caminho do bem. Já vi e já tive muitos amigos com famílias extremamente equilibradas. Muitos usando drogas. Muitos já no segundo, terceiro casamento. E aí, que vida é essa? A vida onde o pai trabalha o dia todo e o filho só vê o pai à noite. Já ouvi muitas frases, te faltou alguma coisa? Não faltou. Mas o que faltou? Faltou um pai presente para te amar, para te corrigir. Uma vez, quando era jovem, eu participei de um retiro e um amigo nosso, nesse retiro, nesse evento, tinha assim para a família, para os amigos escreverem cartinhas, né? Era um momento de você ler o carinho das pessoas com você. E a família desse rapaz mandou uma caixa de sapatos cheia de coisas gostosas de comer. E não tinha uma carta, não tinha uma palavra. Ele chorou, desesperado, chorava. Ele falava, esse é o amor que a minha família tem por mim. Não tiveram tempo de parar um minuto para escrever uma cartinha para o filho. Gente, quão vazio nós estamos sendo, buscando só o sucesso, o trabalho, o dinheiro, carros e viagens e casa e tudo mais. E estamos esquecendo do amor. O amor por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges. Estamos esquecendo de dar o melhor para aqueles que merecem o melhor. Estamos vivendo a correria do dia a dia, a correria desse mundo sujo. Se nós não buscarmos a presença de Deus para a nossa vida, o que será de nós? Vamos abrir nossos olhos. O quão triste é um pai que trabalha o dia todo, muitas vezes até por necessidade. Mas o tempo que ele está em casa, eu não digo que ele não pode trabalhar, não estou dizendo isso, não estou julgando, mas eu estou dizendo que o tempo que ele tem para ficar com o filho, ele vai lá e pega o celular, ele vai lá e liga a TV, e esquece que o filho, que a esposa ou vice-versa, estão precisando de atenção, de amor, de conversa, de conselho. Ô Senhor, ajuda essas famílias, meu Deus. Nós precisamos da presença de Deus todos os dias, não podemos esquecer. No Salmo 20 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. É o que acabei de dizer. As pessoas estão colocando a sua confiança no dinheiro, na medicina, em qualquer outro lugar, antes de colocar a sua confiança em Deus. Eu sou grata por tantos bons profissionais que Deus colocou no meu caminho, mas eu sou mais grata ainda por Ele ter me resgatado e me mostrado que acima de tudo isso, vem Ele em primeiro lugar. Hoje o Senhor pode me condenar por qualquer tipo de pecado, mas o pecado da idolatria, graças a Ele, Ele limpou do meu coração. Na minha vida, o primeiro é Ele, é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for Ele, não há outro. Depois, Ele me direciona o que eu devo fazer. E se eu colocar a minha confiança em qualquer outra coisa, não dá certo, não. A luta é grande, porque Ele está me mostrando que eu estou me esquecendo dEle. Então, esse vídeo de hoje, por mais que às vezes a gente fale palavras duras, mas é necessário. É necessário a gente falar o que Deus coloca no nosso coração. Antes de gravar, eu fui abrindo a minha Bíblia, eu fui falando, Senhor, fala comigo, fala com o teu povo. Fala a necessidade deles, Senhor, eu não sei, mas o Senhor conhece de tudo. E Ele vai colocando as palavras na nossa boca. E Ele vai colocando a necessidade do seu povo.
E a necessidade do seu povo é grande. A necessidade da renúncia, a necessidade de colocar Ele em primeiro lugar. Se nós esquecermos da cruz de Jesus, nós não vamos ser salvos. Nós não vamos, porque o primeiro passo é reconhecer que nós temos um Salvador, que clama por nós, que morreu por nós. Se nós esquecermos da caridade, se nós esquecermos de amar o nosso próximo, porque muitas vezes não estamos amando nem a nossa própria família, sangue do sangue. Se nós não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, como nós teremos salvação? Sendo pessoas arrogantes, ignorantes, prepotentes, sendo individualista, sendo o que eu conquistei é meu, eu que fiz. Vamos olhar para o próximo, tem muitas pessoas necessitadas. É um alimento, é uma roupa, mas acima de tudo, as pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão necessitadas do alimento espiritual. É o que dá força a elas para lutar o dia a dia, nesse mundo tão difícil. Eu não estou dizendo que é difícil só por você conquistar as coisas, mas eu estou dizendo difícil de você renunciar ao pecado. Porque aonde quer que você olhe, tem pecado. Nós estamos sendo muito falhos. Nós estamos sendo muito pecadores. Nós somos pecadores. Mas nós precisamos reconhecer os nossos pecados todos os dias. Pedir perdão e não pecar mais. O máximo que nós pudermos fazer. Quando o Senhor curava as pessoas, Ele falava, ide e não pequei mais. Porque o pecado traz a coisa ruim para a nossa vida. A maldição que você deixa para o teu filho, às vezes ele vai carregar uma doença para o resto da vida. Vamos orar e clamar ao Senhor. Entrega tuas vidas, a sua vida nas mãos dEle. Clama o nome de Jesus, porque Ele é o único que cura, que salva e que liberta. Essa é a minha mensagem. Que ídolos você tem feito para a tua vida? Em quem você tem entregue a tua confiança? A tua confiança está nas mãos de quem? Para um minutinho após esse vídeo, quando encerrar, dobra o teu joelho e vai falar com Deus. Pede para Deus limpar tudo que não é dele da tua vida e pede para Ele acrescentar o que é bênção dele. Pode ter certeza que você não vai ser mais a mesma pessoa. Eu espero que esse vídeo possa transformar nem que for 1% da tua vida, do teu ser. E que a presença de Jesus possa ultrapassar esse satélite e alcançar aí do outro lado. Com a purificação, com a renúncia, com as bênçãos, com tudo que Ele tem preparado para a tua vida. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Não esquece de fazer uma reflexão, não. Vai falar com Deus, Ele precisa de você e você precisa dEle. Deus seja sempre louvado.